Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Malta. Vamos abordar aqui sobre essa reforma tributária de modo bem objetivo, de modo bem simples, para que você compreenda as principais modificações, as principais alterações, perfeito? Você que não me segue, pode me seguir também no Instagram, Prof. Ricardo Malta. Vamos direto ao ponto. Uma coisa que vocês irão notar com essa reforma tributária é a preocupação com o meio ambiente. Lá no artigo 43, parágrafo 4º da Constituição, nós já temos o seguinte: os incentivos regionais serão, sempre que possível, com base na sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono. É claro que a ideia aqui é proteger o meio ambiente também com instrumento tributário, com o instrumento do direito tributário, que é justamente fazer doer no bolso do contribuinte. O contribuinte que polui mais, vocês vão observar isso com a questão do IPVA, ele vai pagar mais IPVA. Quem polui menos, paga menos. Em síntese, é o uso do direito tributário para a proteção do meio ambiente. Por um lado, evidentemente que isso é muito positivo. Por outro, eu questiono se seria o caso do direito tributário interferir nessa seara. Por quê? Por exemplo, se você entrar no artigo 3º, se você acessar o artigo 3º, fizer uma leitura do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós sabemos que o tributo ele não constitui uma sanção pela prática de ato ilícito. Tributo não é multa, tributo não pode ser usado como uma sanção, como um castigo, como se fosse uma multa. Quando você ultrapassa, por exemplo, o sinal vermelho, você pratica um ato ilícito. E por ter praticado esse ato ilícito, você será multado. Essa multa não é tributo. Tributo não pode ter essa função, não pode ter essa natureza. A partir do momento que eu tributo uma pessoa com maior ou menor intensidade, de acordo com um ato ilícito praticado por ela, eu estou ferindo esse artigo 3º do Código Tributário Nacional e estou usando o tributo com efeito sancionatório. Será que não é isso que está acontecendo aqui com essa reforma tributária? Me lembro agora, inclusive, de uma questão do exame da OAB. A título apenas de curiosidade, vejam essa questão da OAB na segunda fase em direito tributário. A certa empresa de produtos químicos recebeu notificação do município X para que pagasse um imposto por ele instituído no ano de 2013. O fato gerador do imposto era o ato de poluir o meio ambiente. Olha só o fato gerador: ato de poluir o meio ambiente. E sua base de cálculo era a quantidade de lixo produzida. Com base em tais fatos, responda aos itens a seguir. Letra A. Pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? A resposta era justamente não, porque artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo não é sanção pela prática de ato ilícito. O legislador tem que escolher sempre um ato lícito para poder tributar. Fica aqui esse primeiro questionamento em relação à reforma tributária. Esse daqui foi o padrão de resposta do exame. A resposta negativa, já falei para vocês, de acordo com o artigo 3º do CTN, é da essência de um tributo não ter natureza sancionatória, não ter natureza sancionatória. A questão ainda tinha um outro problema, que aí a pergunta seria na letra B, mas não interessa aqui para o nosso estudo, que é com relação à reforma tributária. Mas, só lembrando que também ali não caberia ao município instituir esse novo tributo, mas isso daí já é outro assunto. Alguns princípios foram instituídos com essa reforma. Então, você sabe que nós temos o princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade, isonomia e etc. Mas agora outros princípios foram instituídos em nossa Constituição Federal. Primeiro, princípio da simplicidade, como o próprio nome já sugere, a ideia é tornar o sistema tributário mais simples, mais acessível, mais que seja mais facilmente compreendido pela população. Essa é a ideia. Nós temos um sistema tributário complicado, complexo, de difícil compreensão, e a ideia, pelo menos essa é a ideia, é que se torne algo
facilitado, mais fácil para o contribuinte. Princípio da transparência. A ideia é que o contribuinte ele saiba o quanto está pagando de tributo. Então, a ideia da transparência, quando você for comprar um produto, você saiba o quanto de carga tributária está ali inserido inserida naquela sua aquisição. Então, a ideia é a transparência, para que o contribuinte saiba exatamente o quanto está pagando de carga tributária com aquela aquisição, de produto, de serviço, enfim. Justiça tributária. Isso tem muito a ver com a questão da isonomia tributária, tem a ver também com a questão da capacidade contributiva, quem pode mais, quem pode menos, paga menos. De certa forma, acaba sendo um pouco redundância, uma certa redundância aqui da Constituição Federal, porque nós já temos a questão da isonomia, tratar igual aqueles contribuintes que se encontram em situação de igualdade, desigual aqueles contribuintes que se encontram em situação de desigualdade. Nós já temos a capacidade contributiva, quem pode mais, quem pode menos, paga menos. Nós temos o princípio também da progressividade. À medida que aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota. Por exemplo, o que acontece com o imposto de renda. À medida que você ganha mais, a sua alíquota vai sendo progressivamente majorada. Mas temos então aqui a questão da justiça tributária. Cooperação, um outro princípio. A ideia aqui é justamente evitar, com essa nova sistemática, a guerra fiscal, mas que exista uma cooperação entre os entes federativos. E defesa do meio ambiente, como nós já conversamos, essa é uma tônica dessa reforma tributária, essa preocupação com o meio ambiente. Agora, em relação ao ITCMD, nós temos uma modificação importante inicialmente com relação aos bens móveis, títulos e créditos. Com relação aos bens imóveis e imóveis, o tributo, o ITCMD, continua sendo recolhido para o local onde está situado o bem imóvel. Isso não foi alterado. Agora, em relação aos bens móveis, títulos e créditos, nós tivemos uma modificação. Agora é para o domicílio do decujus, do falecido, ou domicílio do doador, onde será recolhido o ITCMD, onde deverá ser recolhido o ITCMD. Antes da reforma, vocês devem recordar, era para o local onde o inventário era processado. Para bens móveis, títulos e créditos, antes era para onde o inventário era processado. Agora não. Agora é para o domicílio do decujus, o último domicílio do decujus, ou domicílio do doador. Agora, com relação à alíquota, nós temos que o ITCMD será progressivo. Alguém pode até pensar, Ricardo, mas o STF já havia permitido a progressividade no ITCMD. É verdade. Só que ele havia permitido. Agora a Constituição está impondo. Veja que a Constituição não diz será ser progressivo, ela diz que será progressivo. Há aqui uma imposição para a questão da progressividade do ITCMD. Isso tem uma certa com aquela ideia do princípio da justiça tributária. Há uma imunidade para instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social. Claro, dependerá de regulamentação por meio de lei complementar. Em relação ao IPVA, nós tivemos modificações importantes. Alíquotas diferenciadas em razão do tipo, valor, utilização e impacto ambiental. Olha aqui a questão do impacto ambiental novamente. Então, a grande questão aqui que fica uma certa dúvida é, por um lado, o veículo que polui menos, ele tende a pagar menos tributo, menos IPVA. Ele vai ter uma alíquota diferenciada. Agora, o veículo que tem um valor maior, ele vai ter uma alíquota majorada. Os carros elétricos, eles poluem menos. Carro elétrico polui menos. Então, ele tem que ter uma alíquota reduzida. Essa é a ideia. No entanto, ele é um veículo caro.
Então, teoricamente, ele vai ter que ter uma alíquota elevada. Como é que vai ficar essa conta final? Esse carro elétrico, ele vai ter uma alíquota reduzida em virtude do seu impacto ambiental, que é baixo em comparação a outros veículos, ou ele vai ser majorado devido ao seu alto valor aquisitivo, devido à sua base de cálculo? Fica aí essa dúvida. Vamos ver como essa história irá caminhar. A grande mudança no IPVA é justamente a inserção de veículos aquáticos e aéreos. Então, hoje, é possível a incidência, a cobrança do IPVA para veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Antes da reforma, só era possível cobrar para veículos terrestres, IPVA para veículos terrestres. E isso mediante, inclusive, decisão do STF. Algo que sempre gerou muita polêmica, muita discussão. Não fazia sentido a incidência apenas para veículos terrestres, porque a Constituição nunca fez essa restrição, mas o entendimento era esse. Com a reforma tributária, isso se encerra. Agora pode sim haver incidência para veículos aquáticos e aéreos, embarcações, aeronaves, etc. O grande problema é que criaram uma série de exceções, ou seja, situações em que não haverá incidência do IPVA. Então, embarcação de pesca, seja pessoa física ou jurídica, industrial, artesanal, científica e subsistência, não haverá a incidência do IPVA. Sobrou aqui, para a questão da pesca, apenas aquela pesca recreativa. Então, embarcação utilizada para pesca recreativa vai pagar o IPVA. Mas se a pesca for industrial, artesanal, científica, subsistência, não. Eu fico pensando aqui na possibilidade de fraude. Eu fico pensando aqui que pode ocorrer essa questão do indivíduo usar uma embarcação e ali de alguma forma ela se enquadrar numa pesca artesanal, por exemplo. Fica esse questionamento. Transporte aquaviário apenas para pessoa jurídica também não pagará IPVA. Aeronaves agrícolas também não irão pagar IPVA. E também o operador, aeronaves de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros também não haverá pagamento do IPVA. Essa questão das exceções do IPVA me veio à cabeça essa questão da evasão, da ilusão, da elisão fiscal. Por quê? Facilmente fico pensando que, por exemplo, aquele indivíduo que tem uma fazenda e ele tem uma determinada aeronave, será que ele não vai de alguma forma buscar burlar o sistema e enquadrar essa aeronave dele como uma aeronave agrícola? É um questionamento. Com relação à pesca, será que o indivíduo não vai buscar um jeitinho brasileiro de enquadrar ele diante de uma daquelas situações de pesca para que a embarcação não pague o IPVA? Então, nós temos a questão de uma evasão fiscal, aqui é uma situação bem típica de ilegalidade, algo fraudulento, sujeita a penalidades severas. Então, por exemplo, aquele indivíduo que sonega mesmo o tributo. Nós temos a elisão fiscal, pulando aqui, passando para a elisão. Essa aqui é o planejamento tributário, isso é legal, é legítimo, utilizada para otimizar a carga tributária de acordo com a legislação. Então, a elisão fiscal é legal, é um planejamento tributário. Meu receio é essa elusão fiscal. Ela é legal, mas potencialmente abusiva, sujeita a contestação pelo fisco. São manobras, são manobras arquitetadas para reduzir a carga tributária. Então, a princípio, é um procedimento legal, mas pode ser contestado pelo fisco. É aquela situação que eu mostrei agora para vocês. Será que não pode haver uma situação envolvendo essa questão de buscar se enquadrar uma aeronave como agrícola ou uma embarcação diante de uma daquelas exceções voltadas à pesca, seria, no meu entendimento, uma questão de elusão fiscal e isso vai gerar muita polêmica, muita polêmica.
Finalizando essa parte de IPVA, também como exceções, nós temos as plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, bem como tratores e máquinas agrícolas, também não pagam IPVA. Chegamos no IPTU. Aqui nós temos uma modificação importante e polêmica. Agora a base de cálculo pode ser atualizada pelo Poder Executivo, ou seja, você agora vai ter que confiar no seu prefeito com relação a essa mudança da base de cálculo, essa atualização, na realidade, da base de cálculo. É verdade que o CTN, no seu artigo 97, já previa a possibilidade de uma atualização em relação à correção monetária, por ato do Poder Executivo, por meio de decreto. A grande questão é, com essa alteração da Constituição Federal, o que se está permitindo é aquilo que já estava no CTN, uma mera atualização da correção monetária, mas aí não faria muito sentido essa modificação, porque já havia essa previsão no CTN. Então, por tudo que eu estou pesquisando, por tudo que eu estou analisando, a ideia aqui é que, de fato, a planta genérica seja modificada, atualizada, com base na caneta do prefeito. Isso é muito perigoso. É claro que haverá a Constituição fala em critérios por meio, os critérios para essa mudança por parte do Executivo serão estabelecidos por lei municipal, isso é verdade. Mas sabemos que essa lei municipal provavelmente pode vir aí genérica, com alguns princípios genéricos, alguns parâmetros muito largos, o que vai dar uma flexibilidade muito grande para o prefeito modificar essa base de cálculo do IPTU. Fica aqui um alerta importantíssimo para o contribuinte. Agora o prefeito tem uma flexibilidade muito maior, se esse for de fato o entendimento, eu acredito que isso vai chegar ao STF, se esse de fato for o entendimento, que ele pode alargar essa base de cálculo por meio de ato do Poder Executivo, por meio de um decreto, ou se vai ficar apenas com a questão da correção monetária. Se ficar só com a questão monetária, correção monetária, não tem problema algum, isso já era permitido no artigo 97 do CTN. Mas eu acredito que essa não foi a ideia dessa modificação, mas sim alargar o poder do prefeito. Aqui uma modificação que o pessoal está apelidando de imposto do pecado, que é um imposto seletivo. Então, diante da produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Então, esse imposto ele é voltado para a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mais uma vez, vejam a questão da preocupação com o meio ambiente. Mas aí eu entro naquela polêmica lá do início do vídeo, com relação a usar o tributo com esse efeito sancionatório. Eu pelo menos enxergo dessa forma. Aqui uma espécie de efeito sancionatório. Fica aí essa polêmica com relação ao artigo 3º do Código Tributário Nacional. Com relação a prejudicial à saúde, bens e serviços prejudiciais à saúde, fica a polêmica até onde o Estado deveria interferir na vida privada da pessoa. Aqui entra a questão do consumo de álcool, de álcool, de bebidas, comidas, enfim, açucaradas. Que mais? A questão do cigarro, enfim. Tudo isso que de alguma forma vem a ser prejudicial à saúde. Agora nós temos esse imposto. Mas há uma imunidade sobre as importações, haverá imunidade sobre exportações, não haverá essa incidência desse imposto sobre exportações, energia e telecomunicações. Interessante que o estrangeiro, no caso da exportação, você não exporta imposto, você não exporta tributo, então o estrangeiro, ele, digamos, não está protegido. Se a ideia dessa alteração era proteger a saúde do contribuinte, digamos que o estrangeiro ele não está protegido, mas o nacional, o brasileiro, ele está protegido pelo imposto para desestimular o seu consumo de álcool, de cigarro, comida açucarada e etc. É meio estranho, é um pouco estranha essa intervenção estatal na vida do indivíduo. Apenas brasileiro. Se você for estrangeiro, aí você pode, não haverá incidência desse imposto para coibir o consumo.
Esse imposto incidirá uma única vez sobre o bem ou o serviço, então ele é monofásico, não integrará a sua própria base de cálculo. Agora, olha que coisa, integrará a base de cálculo do ICMS, ISS, IBS e CBS. Grosso modo, só para que você entenda como é que isso funciona, imagine que você compra um produto a R$ 20. Sobre R$ 20 incide o que? O ICMS. Só que, se você compra um produto a R$ 20 for fato gerador desse imposto seletivo, imposto do pecado, então vamos imaginar aqui, grosso modo, que você tenha R$ 20 do produto e agora mais R$ 5 em virtude desse imposto seletivo, esse imposto do pecado. Então, produtos somando esses dois valores, o produto passa a custar R$ 25. 20 do produto mais R$ 5 desse imposto do pecado. Quando você for pagar o ICMS, ou ISS, IBS, CBS, enfim, quando você for pagar, vamos pegar aqui o ICMS. Quando você for pagar o ICMS, calcular o ICMS na realidade, você não vai pagar ele sobre R$ 20, que é o preço do produto. Você vai pagar ele sobre 25, que é o preço do produto mais o imposto do pecado, mais o imposto seletivo. Então, produto 20 mais 5 do imposto do pecado, o ICMS é calculado sobre 25 e não sobre 20. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Isso aqui é outra coisa que, no meu entendimento, é absurdo, porque você acaba permitindo a questão da bitributação. A bitributação, porque ele poderá ter o mesmo fato gerador e mesma base de cálculo de outros tributos. Tanto a bitributação como o bis idem. COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Nós temos aqui também uma alteração. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Então, antes, nós tínhamos lá no 149A da Constituição Federal, COSIP apenas para o custeio do serviço de iluminação pública. Vejam que agora nós temos uma ampliação desse campo da COSIP. Então, vai funcionar tanto para expansão, melhoramento do serviço de iluminação pública, bem como sistema de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Eu já consigo imaginar que haverá um aumento da COSIP. Então, pega a sua fatura de energia elétrica, verifica o quanto que você paga hoje, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, hoje no ano de 2024, maio de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, e depois de algum tempo verifique se houve de fato esse aumento da COSIP. Em relação ainda à COSIP, no tema 696, o STF já permitia a validade da destinação de recursos advindos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede. Então, essa parte o STF já permitia, mas com essa inserção na Constituição Federal, acaba-se toda essa discussão e houve ainda aquela ampliação que eu comentei com vocês agora há pouco. É isso, pessoal. Nós temos também a questão do IBS e o CBS, mas eu não vou falar neste vídeo para não ficar algo muito extenso, IBS e CBS. Mas, de modo geral, foram essas as alterações mais importantes, fora, como eu disse, IBS e CBS, que de fato é a grande alteração com essa reforma tributária, mas neste vídeo eu busquei trabalhar as outras modificações, os pontos pelo menos centrais mais importantes. Eu vou encerrando por aqui e peço que você que tenha gostado deste vídeo, busque ser o mais direto e objetivo possível, sem enrolação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, porque assim esse conteúdo chega para mais pessoas. Eu sei também que você gostou e eu gravo vídeos parecidos. Forte abraço e até o próximo encontro.